seguir, pois o meu alvo é logo ali. Sei que comigo Ele sempre está e que jamais em nenhum momento me deixará. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar. E o que Deus tem para mim está depois do mar. Olha só, depois do mar não vou chorar. Depois do mar eu vou sorrir. Depois do mar vou me alegrar. Depois do mar eu vou cantar. Aleluia. Diga para você mesmo, diga assim pro Senhor: vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar. E o que Deus tem para mim está depois do mar. Declare: depois do mar não vou chorar. Depois do mar eu vou sorrir. Depois do mar vou me alegrar. Depois do mar eu vou cantar. Olha só, adore a Ele, declare: depois do mar tem calmaria. Depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar tem calmaria. Depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Amém? Que você declare em nome do Senhor Jesus que você irá cantar depois do mar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos hoje com um estudo poderoso para passar para os irmãos. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola que aponta para a casa de Israel. A casa de Israel somos nós, os cristãos do mundo todo. Nós somos formados pelas 10 tribos do norte de Israel, que separaram das 2 tribos do sul. É a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, que foi passado para Efraim, filho de José. E o Efraimita vai ser o primeiro rei da casa de Israel e a sua linhagem na sequência. Então nós somos efraimitas, somos descendentes desse povo. Amém? Em nome de Jesus, somos cristãos hoje no mundo todo, que é aquela bênção de multidão de nações que estava sobre Abraão e foi passado por Jacó para Efraim, em Gênesis 48, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entendido isso, irmãos, nós temos a parábola no capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da ovelha desgarrada e o dracma perdido. A ovelha desgarrada é a casa de Israel que foi embora. O rei Salmonaser,
lá no capítulo 17 de 1 Reis, ele leva a casa de Israel embora. E ela nunca mais volta. Ela se espalha pelo mundo. Vai acontecer também da Babilônia levar a casa de Judá embora. Judá e Benjamim ficaram casa de Judá. Mas eles voltam para o mesmo lugar. Mas nós nunca voltamos, nossos pais nunca voltaram. Então essa ovelha perdida, desgarrada aqui, é a casa de Israel. O dracma perdido também é a casa de Israel. E aqui, na sequência, está a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo é a casa de Israel. E o filho que ficou é a casa de Judá. Está apontando para isso. Amém? Em nome de Jesus. Então eu queria abrir hoje o coração dos irmãos para esse entendimento que é glorioso. Esse entendimento aqui é realmente algo glorioso que está na palavra do Senhor e de uma maneira que a gente ainda não tinha analisado, não tinha pensado. Amém? Em nome de Jesus. Então, em Lucas 15, no capítulo 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse mais moço é a casa de Israel, que aponta para os nossos pais, as 10 tribos do norte. E a gente vai achar essa partida aqui, porque nós entendemos que o Senhor Jesus conhecia a palavra totalmente. E ele vai buscar essa partida do filho pródigo, que se separa do Senhor, abandona o pai, em Jeremias 3. Abra aí em Jeremias 3, para a honra e glória do nome do Senhor. Abra aí em Jeremias, para a gente buscar esse entendimento aqui, irmãos. É muito glorioso. Em nome de Jesus. E Jeremias 3, a partir do versículo 6. Todo o 3 vai falar sobre isso. Amém? Sobre aliança e separação. Mas vamos a partir do 6 para não ficar muito comprido. Então diz assim, o versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Israel, que o Senhor fala aqui, é a casa de Israel. Quando o Senhor aponta uma prostituição, ele está apontando para a adoração falsa, a adoração de imagens dos deuses antigos, que eram feitos aqui pela casa de Israel nesse tempo. O versículo 7 diz assim: e eu disse, depois de fazer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. A irmã Judá é a casa de Judá. E a aleivosa aqui, o Senhor está dando o termo de traiçoeira. Mas a profecia tinha ainda que se cumprir na casa de Judá, porque o Messias ia nascer lá. Ele ia nascer da linhagem de Davi, perdão. E essa linhagem era a linhagem dos judeus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e dei-lhe carta de divórcio. Olha, só um ponto aqui para explicar para os irmãos. O Senhor está dizendo que ele deu carta de divórcio para a casa de Israel. Por quê? Porque ele se casou no Monte Sinai. E essa era a igreja dele. E ele vinha nos tempos dizendo, minha amada, minha esposa, minha mulher. E quando tinha essa traição de adoração a ele, então ele chamava de meretriz, de prostituição. Glória a Deus. Então ele disse aqui, lhe dei carta de divórcio. Glória a Deus. Que a leivosa irmã Judá não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Como eu disse, o Senhor não vai mexer em Judá, porque o Messias teria que nascer ali. Amém? E a casa de Israel, ela é aprisionada antes da casa de Judá. A Síria leva todo mundo embora, era um sistema de guerra daquele tempo. Levava
a nação embora e colocava outras pessoas ali no lugar. Glória a Deus, está entendido? E essa nação, então, essas 10 tribos, que é a linhagem de Efraim, que foi embora, essas 10 tribos se espalharam para o mundo todo. Nunca mais voltaram, são os nossos pais, e se cumpriu aí a profecia que o Senhor tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, e estava em Efraim. Amém? Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Isso aqui é simples de entender. O Senhor está dizendo que adulterou com pedra e madeira, significa as imagens de pedra e de madeira. Glória a Deus. Está entendido em nome de Jesus? Contudo, apesar de tudo isso, sua leivosa ou traiçoeira irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. O Senhor aponta aqui os 2 problemas com a casa de Israel, que foi embora, ele despediu, significa que ele tirou a mão, né? Ele cansou dos pecados, e se os irmãos fizerem uma busca detalhada, vão ver que esses pecados eram horríveis mesmo. Amém? Ele tirou a mão, e a casa de Judá ele manteve. Amém? Para o Messias vir nessa linhagem em nome de Jesus. Então está aqui que eu queria passar para o irmão a partida do filho pródigo. Essa aqui, o filho pródigo é o filho mais novo, é a casa de Israel. Em nome de Jesus. Agora nós vamos voltar para Lucas, também no 15, em nome de Jesus. No versículo 14, que é a sequência, né? Nós vamos falar aqui da casa de Israel, que foi embora, o filho pródigo que foi embora, numa vida sem Deus. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então tinha fome na terra porque não tinha Deus. Aqui os irmãos podem espiritualizar, né? Então era a fome de Deus, e de fato também ter um entendimento secular, não tinha comida. Porque ele também não tinha a proteção do Senhor. O Senhor não tinha obrigação de proteger, porque ele tinha já despedido por causa dos muitos pecados. Né? O versículo 15 diz assim: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Isso aqui era um castigo terrível, porque os judeus, nem carne, os judeus, eu estou falando da casa de Judá, quando a gente se refere a Israel, a gente fala de judeu, né? Mas a casa de Israel, que pertencia ao Senhor, eles nem carne de porco comiam. Amém? Em nome de Jesus. E o castigo aqui foi, a indicação do castigo é muito grande, porque ele foi apacentar porco. E o 16 diz assim: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Precisamos entender aqui, irmão, em nome de Jesus, que a vida sem Deus, ela é realmente terrível. Aquela carne que eles nem comiam, agora ele tinha vontade de comer a comida que aquele bicho comia. Amém? Em nome de Jesus? Está entendendo o tamanho da gravidade do pecado aqui? Então, essa é a vida sem Deus. A vida sem Deus, o Senhor provavelmente tirou aqui de Oséias. Oséias no 4, glória a Deus, Oséias 4, em nome de Jesus. A partir do 6, diz assim, ó. Oséias 4, capítulo 6, versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que esquecestes da lei de teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Os filhos somos nós, a sequência daquilo. E os filhos daqueles homens que foram aprisionados na Síria sofreram muito. Eles vão sofrer até a cruz. Porque na cruz o Senhor vai resgatar de volta. E aí, irmãos, em nome de Jesus, tem uma coisa gloriosa na cruz. Porque a casa de Israel era a esposa do Senhor. E pelos seus pecados, ele deu a carta de divórcio e despediu ela. Mas a Bíblia diz na lei que todo o que peca morre. Então, espiritualmente, os nossos pais, por consequências todos nós, estaríamos mortos. Nós iríamos
ter a morte espiritual, que é isso que fala aqui. O que peca morre, morre espiritualmente morre. Não tem acesso à eternidade do Senhor. Esse é o grande pecado. Amém? Mas em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, glória a Deus, vai lá em Romanos 7 e veja isso aqui, que glorioso que é. Romanos 7:1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei. Glória a Deus, está entendendo o que aconteceu? O Senhor foi à cruz para que a mulher não morresse espiritualmente. Aí ele resgata a casa de Israel de volta. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e se for de outro homem. Mas foi o que o Senhor chamou, né? De meretriz, prostituiu-se. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. O outro marido é o próprio Senhor. Ele próprio é o outro marido. Só que agora ele chama a casa de Israel para a igreja espiritual, que é a noiva dele. E vai fazer esse casamento ali no milênio, para honra e glória do nome do Senhor. Está entendido até aqui? Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, esse é um entendimento glorioso. Isso é muito glorioso na Bíblia. Agora o versículo 8 diz assim, ainda na situação difícil longe de Deus, comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigo-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhes a recompensa pelas suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, estava no pecado, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vala lhe responde. Porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Quando o Senhor diz que consulta a madeira, consulta as imagens de madeira. Então, o Senhor trata com uma vara que responde para ele. O Senhor está dizendo, não sou eu que eles consultam. Eles consultam madeira e eles acham que a madeira respondeu para eles. E essa é a situação da vida, em nome de Jesus, sem Deus. Glória a Deus.